Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise da análise do GE. Agora falando sobre o Vasco da Gama. Então, espero que vocês curtam. Entre no meu divã e vamos nessa. E bom, texto produzido pelo Gustavo Garcia, né? Tá certinho? Tá certinho. Fluminense erra mais do que de costume, mas amassa o Vasco em noite de empate amargo. E realmente, nada mudar. Nada terá aqui. Não vou falar... erra mais de costume, até porque o Fluminense tem um acerto de 93%, 90%. E os acertos do Fluminense de passes foi de 87%. Normalmente é de 90 e 87, né? Deixa eu ver aqui. Não tem aqui o número de passes certos, não. Passes errados. Tá vendo? É muito passe errado, cara. Muito passe errado. Mas vamos botar aqui. Saída errada de Fábio acaba sendo determinante em clássico em que o time também pecou mais na troca de passes do que habitual. Contudo, ainda assim foi muito superior ao rival. E vamos lá. Só pra gente fazer uma análise aqui, na minha concepção não foi o erro do Fábio, tá? O Fábio pode ter promovido ali o erro, mas não foi o erro do Fábio. Foi o erro do time inteiro. Diniz falou, dentre todos aquele ali, que falou assim: o que você não pode fazer durante os 5 minutos iniciais? É tomar gol. Porque se você toma... Porque esse é o momento primordial para você tomar gol. É nesses 5 minutos iniciais. Na verdade, a história, para quem não sabe, a gente, segundo informações vindas de vários status aí de futebol, você tem 4 momentos que são realmente preponderantes para uma vitória, uma eventual vitória, uma eventual derrota do seu time. Que é nos 5 minutos iniciais, nos 5 minutos finais do primeiro tempo, nos 5 minutos iniciais do segundo tempo e nos 5 minutos finais de jogo. O que eu estou te falando é o seguinte, que para quem não sabe, e claro, não é 5 minutos finais do primeiro ou do segundo tempo, mas sim sobre, a partir de 40 minutos, pode acontecer alguma coisa. E por que isso se dá? Primeiro, porque dos 5 minutos iniciais você está vislumbrando tudo que está acontecendo no seu redor. Infelizmente, você está no estádio cheio, com um monte de gente falando ao seu redor. É uma benção, mas também é um problema gigante. Então, um dos principais trabalhos do Diniz e de qualquer técnico é justamente manter o jogador em atenção. E é muito complicado se manter a atenção quando você tem vários estímulos acontecendo dentro do jogo. Então, esses 5 minutos iniciais, ele é problemático. Os 5 minutos finais do primeiro tempo é justamente você já se preparando mentalmente para o segundo tempo. Mas você não pode deixar de pensar que ainda tem tempo. E normalmente, hoje está dando 5 a 8 minutos, até 10 minutos. Então, você ainda tem mais 15 minutos de realmente pensar justamente o que está acontecendo. O que eu estou te explicando para vocês é que, atualmente, você tem que estar muito atento sobre tudo que está acontecendo ao seu redor. Você percebe justamente tudo que está acontecendo ao meu redor aqui? Eu estou te falando. E aí você tem os 5 minutos iniciados do segundo tempo, porque você voltou já desgastado um pouco, ou seja, isso daí já afeta futebolisticamente falando, e você entra justamente no segundo tempo novamente nesse vislumbre, ou seja, você vislumbra um pouquinho menos, mas você ainda tem esse desgaste, ou seja, você inicia o jogo com problema. E é nos 5 minutos finais, né, a partir dos 40 minutos, você tem o encerramento onde você quer que acabe tudo, mas ao mesmo tempo você não quer que acabe, porque você precisa estar realmente atencioso ali. Estou explicando para você tudo e se entender do porquê o Diniz está falando essas coisas. Um empate de 1-1 com o Vasco em jogo do Campeonato Brasileiro teve um gosto amargo para o torcedor do Fluminense.
mesmo o time saindo atrás do placar. Diante da tamanha oposição, principalmente no segundo tempo, a equipe do Diniz foi muito superior. Encurralou o adversário, mas viu uma falha individual de Fábio ser determinante. Não foi falha individual, foi falha do grupo. No dinizismo não existe falha individual. Nunca vai existir. Sempre vai ser falha de grupo. Porque é isso que Diniz trabalha, é o grupo. Então não existe falha individual. Tá? Mas não foi só o goleiro que pecou na troca de passe. E uma noite em que nomes que Ganso, Ares e Marcelo erraram mais do que de costume, o Fluminense manjou determinação, teve dificuldade na criação do último terço de campo, mas, por mais contraditório que pareça, não saiu com a vitória por ter parado pelo menos 4 vezes no goleiro Léo Jardim, que fez grandes defesas e foi o nome do jogo. Pra mim foi... Eu só não coloquei ele como o nome do jogo porque ele falhou no gol. Eu coloquei o Léo Pelé, que também foi muito bem também. Não é igual o Fábio, que você pega ali o Fortaleza e o Fluminense, que o Fortaleza mete quase 10 gols no Fluminense e o cara tá defendendo 10 vezes o gol. Então não. Eu discordo dessa parte ali, que o Léo Jardim foi o principal nome do jogo, não foi. É impossível desassociar o placar ao erro do Fábio com menos de um minuto. É possível, eu já te falei, não é erro do Fábio, é erro do Keep. Um dos principais nomes do Fluminense na temporada, o goleiro acabou dando um presente para Alex Teixeira, que serviu para Pedro Raul. O gol cedo deu tranquilidade ao Vasco, que recuou e passou a explorar os contra-ataques em erros na saída de bola do Flu. Isso aqui é mentira. Não passou a explorar o contra-ataque. Só para você ter uma ideia, o Fluminense teve 70% de posse de bola, 24 finalizações contra 8. E aqui não vai ter, mas foi 9 chutes ao gol contra 1 do Vasco, que foi o único gol do Vasco, basicamente falando. Tá certinho, tá? Mais errado achar que o gol abateu o Fluminense, que seguiu fiel ao estilo, jogou no campo adversário, demonstrou muita vantagem e empenho, mas passou por um jogo abaixo tecnicamente do que vem apresentado. Os erros de passe na hora da armação foram além do que é costumeiro, e realmente erraram muitas vezes. Tanto que todo mundo pediu para que Ganso saísse do jogo. No tarô, não se tem o gênio, mas você tem o louco. Às vezes você tem que ser menos gênio. Porque às vezes um lance que você está pensando é loucura pro jogador, o seu jogador. Eu falo o seguinte, que na minha concepção um grande problema do Ganso e do Marcelo é o excesso de genialidade. Infelizmente, o Diniz ele tem que trabalhar isso com os dois. O Diniz não quer trabalhar voltando com a questão humana, trabalhando com atenção, com comportamento, com própria percepção e entre outras coisas. Então, um dos controles que eu acho que o Diniz deveria estar trabalhando com o Ganso e o Marcelo é realmente reduzir essa genialidade. Entende? No segundo tempo, porém, o jogo foi outro. Com Lima e Ares com posicionamentos diferentes, atuando mais abertos, Diniz também promoveu a entrada de John Kennedy no lugar de Felipe Melo, amarelado. Tá, só fato isso aqui. Com mais experiência ofensiva, mais ainda pecando muito no último passe, o Fluminense passou a engolir o Vasco. O gol saiu após grandes lançamentos de Ares para Cano, que bateu de primeira, mesmo sem um ângulo. Léo Jardim espalmou e Lima empatou o jogo. Isso aqui foi um erro clamoroso do... Esse foi o erro que eu tirei o Léo Jardim como grande nome do jogo. Porque ele espalmou para um lugar que não deveria espalmar. Entende? Empurrado pela torcida nas arquibancadas, o Fluminense sentiu a atmosfera e cresceu ainda mais. Em vários momentos, com o jogo de imposição aplicado, acharam que era de que se alguns jogadores mais técnicos do elenco tivessem um pouquinho mais inspirados,
o time poderia construir mais um grande resultado. E sim, foi uma sensação que pra mim aconteceu. Até uma sensação de falta de medo do Vasco. Ninguém tinha medo justamente do que o Vasco estava fazendo. Isso daí pra mim é muito triste. Porque, pô, eu prefiro muito mais o Vasco perdendo de 2-0. Mas, pô, eu tive um pouco de medo daquele Vasco do que esse Vasco de que empatou de 1-1. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faça o tempo pra você que curte, comente, compartilhe. E se inscreve, faça o tempo pra você, curte, comente, compartilhe. Redes sociais da descrição desse vídeo, vê todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela pra me ajudar qualquer valor e vamos lá. Quando eu falo qualquer valor, é justamente qualquer valor. R$1 tá ótimo. Enquanto o Vasco ficou encurralado, empurrando para trás e jogando por uma bola, o Flu criou boas oportunidades com um Ganso de cabeça, com Nino e Marcelo em chute de fora da área, até Nino. E John Kennedy já nos minutos finais. Em todo o lance, Léo Jardim fez boas defesas e deixou a equipe posicionada no lucro. Claro. Ver a vitória escapar dessa forma pode ser cruel para o torcedor que vem criando cada vez mais expectativas com o momento do clube. Não acho assim que seja a própria expectativa, mas sim sobre o que está acontecendo no jogo, né? Um jogo que, sinceramente, todo torcedor não teve aquele medo assim, será que a gente vai perder? Não teve isso. Sabe, o torcedor do Fluminense hoje, ele tá vendo os jogos já pensando em vitória já. Não estaria pensando mais em empate. Empate pra gente é muito ruim. Isso é muito importante. No entanto, após o apito final, os aplausos e o grito ginense nas arquibancadas foram conhecimentos pela luta do time, que não estava nos melhores dias tecnicamente, mas compensou em vários momentos na raça e, mesmo longe do ideal, ainda sobrou em campo contra um rival. Eu acho que assim que muito dessa grito ali é muito por conta de tudo que está acontecendo. Eu acho que o torcedor cansou justamente de estar pensando sempre assim, será que a gente vai perder? Será que não? E por aí vai. E realmente isso tudo cansa, né? Aquela sensação de que talvez a gente se vá para um jogo derrotado e agora a gente está indo para um jogo querendo vitória, com o espírito de vitorioso. E a gente viu que, mesmo no empate, a vitória moral foi nossa. Impressionante. Sem ter para lamentações, o Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte pela 5ª rodada do Brasileirão. Vamos ganhar do Cruzeiro, né? E aí? Gostou da minha análise? É isso tudo que eu sinto, né? Pelo menos é muito bom estar no estádio pra gente entender muito melhor do que é a sensação dos torcedores tricolores, né? Então, se inscreve no canal, faça o tempo pra você, curte, comente, compartilhe, redes na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, clique na tela e saudações tricolores.